Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Trump entende a posição da Rússia sobre a adesão da Ucrânia à OTAN, segundo ele disse ontem. E também vamos ver em Mariupol, uma cidade ocupada pela Ucrânia, os russos roubam propriedades dos ucranianos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like. É importante o like porque assim vocês vão permitir que o YouTube circule mais na comunidade este vídeo. E quero também pedir a vocês que deem um like, inscrevam-se no canal e façam os seus comentários. E uma coisa que vocês saibam sempre, aqui fake news não são permitidas, são proibidas. E também aqui somente a verdade. Nada mais que a verdade. Conto com vocês. Inscreva-se. Muito obrigado. O Trump disse esse entendimento que eu coloquei no título, né? Ele expressou, na realidade, a compreensão dele da posição da Rússia sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. E também ele descartou uma reunião com Putin antes de sua posse. E, ao mesmo tempo, continuando em campanha presidencial, ele criticou o apoio de Biden à Ucrânia. O presidente eleito dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, disse que entendia a posição adversária da Rússia sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. E ele também lamentou não se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin antes da sua posse no final deste mês. Isso ele fez durante uma entrevista ontem na residência dele, na Flórida, chamada Mar-a-Lago, na mansão que ele tem lá, em Palm Beach, na Flórida, né? E ele, ao mesmo tempo, fez as suas críticas de campanha normais ao seu antecessor, dando a impressão que continua em campanha. Uma grande parte do problema, a Rússia, por muitos anos, muito antes de Putin, disse o presidente eleito Donald Trump, você nunca poderia ter a OTAN envolvida com a Ucrânia. Ele disse, agora eles disseram isso. Isso está, escrito em pedra. Estranha essas afirmações dele, meio assim, parece meio sem nexo, mas na realidade ele quis dizer que não concorda que a Ucrânia faça parte da OTAN. Trump observou que o apoio de Biden à Ucrânia se juntar à OTAN aumentou justificadamente as tensões com a Rússia. E em algum momento Biden disse, não, eles devem poder se juntar à OTAN. Bem, então a Rússia tem alguém bem na porta deles. Eu poderia entender seus sentimentos sobre isso. Ele está errado, né? Ele primeiro não entende de geografia. Não é só a Ucrânia não faz parte da OTAN, né? Ainda não faz, não sei se fará um dia, mas ela não faz parte da OTAN. E ela não é o país da OTAN que faz fronteira com a Rússia. Os países bálticos fazem, tipo Letônia, né? Esses países fazem. E a Finlândia, embora que ela entrou mais recentemente, mas faz parte também. E, na realidade, então ele não entende muito de geografia e nem da cronologia dos fatos, como as coisas aconteceram. Ele está expressando o apoio à Rússia com isso, que a Rússia está correta. Mas, na realidade, ela queria entrar na União Europeia, desde o início. E a OTAN nem se falava na OTAN. Cogitou-se na OTAN depois que a Rússia invadiu. Então, essa é a questão, sem dúvida. Depois de 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, invadiu a Crimeia, que é parte da Ucrânia, e a região do Donbass. Então ele não sabe, na realidade, ele fica chutando e não sabe o que fala. É um presidente, já conheço um outro presidente assim. Apesar do apoio formal da OTAN, a futura filiação da Ucrânia, desde a cúpula de Bucareste de 2008, o país não recebeu um convite para se juntar à aliança. Trump e seus aliados frequentemente expressaram oposição em declarações públicas à Ucrânia ganhar a filiação à OTAN,
para a Ucrânia em um futuro previsível. Então eles são contra. Ele e a cúpula que está em volta dele, não sei porquê, essa guerra haveria com OTAN ou sem OTAN, com filiação na OTAN, sem filiação na OTAN. Essa guerra viria sempre há mais de 800 anos que a Rússia briga com a Ucrânia, a Rússia que saiu da Ucrânia, né? É um caso do filho que quer matar o pai ou quer matar a mãe, não se considerem como quiser, mas na minha opinião, a Ucrânia é a mãe da Rússia, né? E não o contrário, como o ditador sanguinário genocida apregoa bastante por aí. Bom, ele afirmou também que poderia, já anteriormente ele tinha afirmado que poderia acabar com a guerra antes de assumir a presidência. Mas já viu que não pode, é claro, né? Mas desde então ele moderou as expectativas e ficou quieto, vamos dizer, calou a boca, né? E aí ele foi perguntado também sobre um cronograma para uma resolução da guerra. E ele falou, bom, sobre a esperança de uma solução dentro de meses, mas reconheceu a complexidade envolvida. Espero ter 6 meses, disse ele. Não, eu espero muito antes de 6 meses, daí ele emendou, né? Disse o Donald Trump. Olha, a Rússia está perdendo muitos jovens, e a Ucrânia também. E isso nunca deveria ter começado. Sim, está perdendo, graças a um ditador que a Rússia tem, que se acha o reizinho, se acha o imperador e que quer atacar, não só a Ucrânia, quer atacar a Europa também. Então, nessas declarações dele, eu não tenho dúvida de que ele não sabe o que está falando. Ele é totalmente solidário ao Putin, nessas declarações feitas ontem em Mar-a-Lago. Eu sei que Putin gostaria de se encontrar aí, ele disse, né? O Donald Trump falou, não acho apropriado que eu me encontre antes do dia 20, agora de repente ele ficou ético, né? O que eu odeio, porque você sabe, todo dia as pessoas estão sendo muitos jovens estão morrendo, falou ele novamente. Na realidade, essa entrevista, essas declarações dele, na minha opinião, salvo o melhor juízo, se hoje ele já não mudar de ideia, mas acho que não vai mudar, porque ele tinha essas ideias ainda durante a eleição, antes da eleição, né? Ele correu para os braços de Putin, oficialmente. O que é uma pena, e aí eu analiso que a Ucrânia vai ter a ajuda suspensa ou diminuída, vai ser pro forma simbólica, né? Talvez seja pior que os atrasos que tinha durante a gestão do Biden. Essa é a realidade. Vamos ver, vamos aguardar como é que vai acontecer depois de 20 de janeiro, efetivamente. Bom, em Mariupol, a única cidade mais importante ocupada pela Rússia ainda em 2022, onde o batalhão Azov defendeu com bravura, depois entregou-se. O batalhão Azov, inclusive, ele estava entrincheirado na Azovstal, que é uma metalúrgica, era a maior metalúrgica da Europa, na própria cidade de Azovstal. Eles se entregaram, mas grande parte já foi libertada em troca de prisioneiros, inclusive os oficiais já foram libertados. Mas os russos demoliram mais de 500 casas e prédios, né? E nessa demolição, no início, eles prometeram que iam fazer para as pessoas. Eles estavam reconstruindo a cidade, porque de fato a cidade está toda bombardeada, né? E isso já desde o começo da ocupação, que eles fizeram isso, começaram. E aí, só que as pessoas, eles deram uma pequena ajuda e agora pararam de dar ajuda. Mas elas foram para a rua, elas não tinham onde morar. Algumas moravam nos escombros, algumas que tinham certo dinheiro alugavam um lugar para ficar, mas ficou uma situação muito mais precária porque elas estavam no imóvel próprio, mesmo que avariado, né? E elas decidiram ficar, porque queriam cuidar da propriedade, e a propriedade é delas, né? Então, os moradores estão fazendo uma fala direta em redes sociais, estão protestando, fazendo reuniões. Os russos, por enquanto, não estão fazendo nada. Isso está acontecendo em Mariupol, cidade ocupada pela tropa russa. O exército russo está lá dentro. A KGB, a atual FSB, está lá dentro também. Aí eles dizem, os representantes deles falam, nossas casas foram demolidas e em seu lugar estão sendo construídas outras moradias hipotecárias. Enquanto pelo 3º ano perambulamos por apartamentos e dormitórios alugados. O que são essas moradias hipotecárias? É um sistema bancário. Eles estão fazendo isso, estão vendendo as casas, os apartamentos para russos,
que estão vindo de Moscou, de São Petersburgo, de outras localidades. Alguns vêm para trabalhar na cidade, que eles agora consideram russa, e estão fazendo isso. E, na realidade, roubaram, saquearam as casas dos antigos donos e estão fazendo isso com as moradias deles. E os moradores de Mariúpol afirmam que a criação dessas moradias compensatórias que eles prometeram no início da invasão foi interrompida. Então, a pseudo-administração da cidade ignora todas as reclamações e solicitações da população que ficou. A Mariúpol era uma cidade que tinha 500 mil habitantes antes da guerra, e hoje quer dizer, ficaram, né? Hoje já tem um pouco mais, não tem 500 mil, porque eles trouxeram muitos russos, uns 5 mil ucranianos que ficaram para cuidar das suas casas e acho que não valeu a pena ficar. Uma grande parte de pessoas já mais de 60 anos, mas tem bastante pessoas aí entre 40 e 50 anos, e tem alguns jovens, porque têm filhos, essas pessoas também, né? E os netos ficaram com os avós. Então é um grande crime que a nação russa, que eu não considero uma nação, é um esconderijo de criminosos que está encastelado no Kremlin e traz o mal para a humanidade, né? Segundo os moradores locais, os russos não apenas demoliram suas casas, mas também cancelaram os endereços legais onde as pessoas moravam. O que eles fizeram? Eles mudaram o nome das ruas, eles mudaram os números, fizeram outra numeração e disseram, não, vocês não tem nada aqui, essa rua não existe. Nunca existiu. É isso que eles estão falando. É a nova verdade, a verdade da dominação russa. E mandou os caras se virar. Querem ir para a Ucrânia, podem ir, querem ir para a Rússia, podem ir, vão para qualquer lugar. E as pessoas aí ficaram sem condições por causa da guerra, né? Muitos residentes de Mariúpol têm feito, inclusive, apelos em vídeo desesperados, mas as autoridades russas, que estão ocupando criminosamente a cidade, não respondem nada, ignoram essas pessoas. Esta é a verdade, esta é a Rússia, este é o ditador Vladimir Putin, que além de genocida, além de um criminoso contra a humanidade, de sequestrador de crianças, também ele rouba propriedades particulares de famílias e entrega às empresas construtoras de São Petersburgo, de Moscou e de outras cidades da Rússia que estão construindo, não pagaram um tostão pela propriedade e estão erguendo prédios e casas e vendendo para os russos, faturando dinheiro com isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Que essa tristeza, essa imoralidade pare na Ucrânia, venha a paz. E os russos têm que ser expulsos, senão essa imoralidade, esse sofrimento vai continuar na região que eles ocuparem. Deus abençoe essas pessoas também. Inscrevam-se no meu canal. Conto com vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade.